Wilton Dyer, Simone, bem-vinda. Bem-vindo, Wilton. Gisele, bem-vinda. Gisele Loyola. Márcia, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. É uma satisfação, uma honra para o Diálogo Aberto recebê-la. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar com vocês. Com certeza. E, assim, nós entendemos, não é, nesse momento tão difícil que a gente está passando, não é, que muitas vezes quem já era organizado desorganiza um pouco, ou quem não era organizado desorganiza mais ainda. Nada melhor, mais oportuno do que ouvir orientações, dicas importantes relacionadas à organização. É verdade, a organização ajuda bastante. Com certeza. Inicialmente aqui, Márcia, eu vou ler aqui uma biografia que eu tenho sua, por gentileza, tá? O nosso tema da conversa de hoje não é como ganhar tempo e produtividade com a organização. Não é? A nossa convidada especial é Márcia Primo Costa, ela é especialista em organização, internacionalista com pós-graduação em Relações Internacionais pela PUC de Goiás e UNB, MBA em Gestão Empresarial pelo Business School de São Paulo e pós-graduação em Marketing pelo IBMEC. Sócia fundadora da Bexpoc, organiza uma empresa de concierge pessoal, profissional e gestão de estilo de vida. Trabalha com produtos e serviços feitos por encomenda e sob medida para cada cliente. Um concierge à sua disposição que propõe soluções personalizadas e inteligentes para cada momento e estilo de vida de seus clientes. A empresa ganhou vida com a necessidade pessoal da sócia fundadora Márcia Primo Costa, por conta de suas atribuições de executiva e de grande agenda social, não dispunha de tempo para realizar suas tarefas pessoais. Aliado a este fato, a paixão por compartilhar dicas e cuidar das pessoas. Márcia estudou nos Estados Unidos e na Inglaterra e trouxe de volta em sua bagagem um repertório de informações que faz toda a diferença. Planejamento de viagens, contratações de serviços pessoais, organização de eventos, jantares íntimos, casamentos grandiosos, enfim, diferentes demandas. Para iniciar nossa conversa, Márcia, eu gostaria de ouvir de você como iniciou a empresa, né, Bexpoc. Então, há 10 anos atrás, em 2010, eu era executiva de uma empresa no mercado de tecnologia da informação. Embora eu não seja tecnóloga, sempre fui responsável pela área de canais, que são parcerias estratégicas, alianças globais e vendas da empresa. Mas como eu tinha uma carga horária inflexível e eu tinha que viajar muito, eu falei, bom, para ser mãe, para investir na família, eu vou ter que buscar alguma alternativa de trabalho que me dê a perspectiva de ter um pouco mais de flexibilidade. Embora eu gostasse do que eu fazia e tivesse um retorno financeiro interessante, eu tinha essa questão da não flexibilidade, de uma dedicação muito intensa. E aí, com a maternidade, com as obrigações de família, eu preferi dar prioridade, mas eu não queria deixar de trabalhar. E aí eu comecei a pesquisar um monte de empresas, talvez abrir uma franquia, fazer algum tipo de negócio. E naquela onda, né, o que eu faço? Eu escutei aquele discurso do Steve Jobs, que ele fez para Stanford, onde ele diz que a gente tem que fazer o que ama e amar o que a gente faz. E a coisa que o que eu mais amo fazer na vida é organizar e cuidar de pessoas e viajar. Então, eu falei, bom, né, tendo morado fora muito tempo e tendo esse conceito de lifestyle management muito claro, eu falei, bom, para uma cidade como São Paulo, a gente tem campo, tem espaço. E por uma necessidade pessoal até, né? Porque eu me lembro, antes de montar a Bespoke, na minha gravidez, por exemplo,
eu tinha que trabalhar muito, não tinha tempo, e eu pensava, gente, para eu montar um quarto de bebê, eu tenho que contratar um arquiteto para fazer o projeto, alguém que vai lá colocar o papel de parede, alguém que vai fazer a marcenaria, alguém que me ajude com o enxoval, alguém que faça, né, eram, sei lá, 8 profissionais para fazer um quarto de bebê. Não, será que não tem como contratar uma única empresa que gerencie tudo para mim, de forma que eu não gaste tempo, uma pessoa que me apresente as propostas, me dê as opções e gerencie para mim esse tempo? Porque muitas vezes, né, pelo fato de a gente trabalhar fora, a gente fala, nossa, eu pagaria para alguém fazer isso para mim, porque o tempo que eu preciso, eu não disponho. Então, né, por isso que eu falo que a Bespoke nasceu de uma demanda, porque é realmente dessa necessidade que eu tive que eu comecei a perceber. Bom, dentro do que eu gosto de fazer, dentro da necessidade que eu tinha, por que não abrir um lifestyle management aqui em São Paulo? É uma cidade cosmopolita, tem gente do mundo inteiro. Eu acredito que tem espaço. E quando eu montei a empresa, eu imaginei que seria muito direcionada para o público masculino. Eu falei, não, possivelmente homens, né? Eu estou no mercado, mas eu era uma mulher num grupo de 18 homens. Então, né, o mercado era mais masculino. Eu pensei, bom, eu acho que vão ter mais homens que vão demandar esse tipo de trabalho. E eu fiz o meu primeiro site, era todo azul marinho, bem masculino, uma linguagem muito voltada para esse público. E com o tempo de atuação, eu fui percebendo que não era bem assim. Hoje, eu diria para você que 70% dos nossos clientes são mulheres. E muitas que não trabalham fora, mas que querem contar com esse serviço de comodidade, de funcionalidade. Né, assim, tempo é realmente o grande negócio das pessoas. Hoje a gente está aqui em quarentena e a gente percebe que até mesmo estando em casa, se a gente não gerencia bem, a gente finaliza o dia, a gente não fez tudo que a gente tinha programado ou gostaria de fazer. Então foi assim que tudo começou. Ok. Eu quero deixar avisado aí para os seguidores, as seguidoras que quiserem enviar perguntas aqui, pode enviar, que a Márcia está aqui gentilmente para nos esclarecer aí. Qualquer pergunta. Já chegou uma primeira pergunta aqui do seguidor Átila Peixoto. Ele pergunta, de acordo com a sua experiência internacional, o povo brasileiro é desorganizado culturalmente? Eu acho que a desorganização, eu não diria que ela é uma parte da cultura. De uma certa forma, pode ser que sim, com relação à administração do tempo, com relação à forma com que a gente é educado para gerir os nossos próprios itens, né? Por exemplo, quando eu fiz intercâmbio, já era maior, né? Já era adolescente, tinha 16 anos. Mas eu via que na escola americana, apesar de não ter o nível de educação que a gente tem aqui, cobrança, vamos dizer, pedagógica, de conteúdo, né? Por exemplo, a aula de história que eu tinha aqui era infinitamente mais completa e mais rica do que a que eu tinha lá. Mas, em compensação, eu via que as pessoas tinham uma certa educação no sentido de terem uma agenda, de terem um timeline. As atividades domésticas eram divididas entre as pessoas da casa, porque eles não contam com ajuda. Então, talvez para a gente ter essa cultura muito de contar com alguém para nos servir, a gente não é tão organizado nos nossos itens pessoais. Mas eu não diria que a organização em si é uma questão cultural, porque eu conheço, né, gente do mundo inteiro. Tem pessoas que são organizadas, é um perfil de personalidade, tem pessoas que são desorganizadas, independente da língua, do país e da cultura. Né? Então, existem sim determinadas tendências que vêm em função dessa predisposição na educação, né? Talvez até na grade curricular, você é estimulado, incentivado a realmente anotar, a se organizar e a se programar, mas em termos de cuidar dos seus próprios objetos e de ser ou não organizado, acho que isso é muito da pessoa, não tem a ver com o país ou com a cultura. É isso aí. Como você falou, é muito da pessoa, né? Você já vê crianças, né? Por exemplo, dois irmãos, você já vê desde criança, um mais organizado, o outro mais desorganizado. Sim. Então já vem da própria pessoa, né? Eu acho que é um traço realmente da pessoa. Né? Na minha casa, nós somos 4 irmãos, por exemplo. Eu tenho um irmão que é extremamente desorganizado, ele foi educado exatamente com os mesmos incentivos que eu. Então, realmente, eu acho que é da personalidade, é da pessoa.
Márcia, nessa experiência toda sua, assim, qual assim, uma demanda, né, assim, mais difícil que você recebeu, uma demanda assim mais inusitada? O que é que você pode Ah, falar? eu acho que a gente tem muitas histórias, né? A gente está indo para 10 anos de negócio já. Então, no concierge, a gente tem sempre surpresas. A gente está sempre correndo para, né, realizar sonhos, para idealizar e completar, vamos dizer, desejos das pessoas. Mas assim, eu me lembro, né, quando a gente tinha uns 4 anos atuando, eu recebi uma ligação numa sexta-feira de um senhor que ele falou: olha, eu vou fazer 20 anos de casado e eu quero comemorar de uma forma muito especial. Então, meu grande desejo é casar de novo com a minha mulher, mas ela não sabe disso, é uma surpresa. Então, eu quero que você vá atrás do mesmo padre que fez o nosso casamento e monte uma festa surpresa, de forma que eu vou convidar ela para sair para jantar e ela vai chegar nessa festa sem saber que ela está indo, né, para o nosso casamento novamente. Né? A gente não conseguiu o mesmo padre, mas a gente conseguiu um padre, a gente montou toda uma estrutura, fez um jantar, convidou os amigos que foram padrinhos, os que a gente, teve acesso, os pais e os filhos não estavam no casamento, mas nesse momento estavam. Então, quando ela chegou no local, ela foi recebida, né, com toda essa estrutura surpresa. Só que a gente teve, isso era sexta-feira e a gente teve assim até quarta para fazer isso. Então, era basicamente segunda e terça e quarta durante o dia para montar toda essa estrutura, que foi um mini casamento mesmo que a gente fez. Foi um casamento para 70 pessoas, né, com o chefe, um jantar de tempos, e né, bolo bem casado, padre, flores e toda a estrutura que a gente teve que montar, e obviamente de uma forma muito elegante e com custo-benefício que fizesse sentido. Mas isso foi assim, uma coisa que me marcou, que eu me lembro que a gente teve que correr muito para realizar. E a gente tem vários outros desejos que são realizados. Né? Teve uma cliente que pediu para a gente conseguir um meet and greet da Selena Gomez para a filha de 12 ou 13 anos, eu não me lembro agora, que tinha um sonho de conhecê-la. E a gente conseguiu, ela foi no camarim, tirou foto, ficou no primeiro fileira do show, recebeu, né, o material autografado e realizou um sonho. Então, grande parte do concierge é isso, a realização de sonhos. Né? Quando você diz que a gente faz festas, casamentos, na verdade, a gente não é uma empresa de eventos. A gente faz tudo que é petit comité, tudo que é surpresa, tudo que é muito especial. Né? Inclusive, o nome Bespoke, que é o nome da empresa, significa feito por encomenda. É o exclusivo, é o que é para cada um da forma mais especial possível. Por isso que a gente escolheu esse nome. Bacana. Márcia, tem uma pergunta aqui da Fátima Holanda. Ela pergunta: quais instrumentos você indica para ajudar na organização pessoal? Para a organização pessoal, primeiro a pessoa tem que identificar assim, o que é factível, o que ela vai estabelecer como meta, o que ela vai estabelecer como diretriz e que vai funcionar. Porque tem muitas ferramentas, né? Se vocês derem um Google e pesquisar por gerenciamento do tempo, organização do tempo, tem muitas ferramentas do mercado disponível. Mas eu diria assim que o mais fácil para quem é organizado é lá, onde você realmente anote, ou se você tem já o costume digital, colocar tudo isso na agenda digital. Mas para quem não tem esse costume e quer se tornar um pouco mais organizado, tem duas formas, né? Assim, eu diria, de muitas sugestões que tem no mercado, tem uma técnica que é que você escreve em pequenos post-its, que é isso, deixa eu pegar um aqui para mostrar. Como se fosse esses, sabe, post-its pequenos, onde você escreve coisas que você precisa falar. Por exemplo, pagar a conta do telefone, fazer supermercado, não esquecer creme de leite, sabe? Coisas que você precisa fazer e você tem, assim, algum lugar no escritório onde você vai colocando esses papeizinhos. À medida que você vai fazendo as atividades, você vai jogando isso fora. Então, é uma forma de você visivelmente enxergar coisas que você precisa lembrar. É uma forma de gerenciar, né, o seu dia, não esquecendo de atividades. E outra forma, né, aí, como eu disse, tem diversas opções no mercado, você sempre assim, o que é importante, o que é urgente.
Porque quando a gente está só atrás do que é urgente, a gente às vezes deixa de fazer o que é realmente importante. O que se torna urgente na nossa vida, muitas vezes é algo que a gente não prestou atenção enquanto ainda era importante e se torna urgente. Então as pessoas precisam realmente assim estabelecer prioridades. A gente fala que a desorganização ou a bagunça, né, a bagunça, eu sempre falo isso, a bagunça é um sintoma e não é o problema. Normalmente você só bagunça a sua vida, bagunça os seus objetos quando você não toma decisões. O fato de você protelar, de você procrastinar, de deixar para depois, depois eu guardo esse papel, não, depois eu abro essa sacola, não, depois eu dobro essa roupa. Tudo que você deixa para depois acaba sendo a bagunça que você gera. Então é assim, a gente se acostumar a executar o que é importante e ir tirando da frente, tudo fazer em 2, 3 minutos, faz na hora, não deixa para depois. E tudo que você precisa de mais tempo, você realmente anotar para se organizar e fazer. Tipo, uma lista de atividades da semana ou do dia, e você vai ticando e finalizando. Porque é muito fácil a gente esquecer, dentro de uma agenda de muitas atividades, coisas para fazer. Certo. Márcia, a Cica Botelho, ela fez um comentário aqui interessante. Ela diz que culturalmente aqui no Brasil, as responsabilidades da organização e afazeres da casa ficam sobre a responsabilidade da mulher, né? E ela diz que isso fica difícil. O que é que você pode dizer com relação a isso? Então, a gente tem uma sociedade ainda um pouco paternalista, né? É verdade que muitas vezes nós mulheres acabamos por assumir mais responsabilidades dentro de casa do que homens. Mas eu acho que isso também é uma coisa que é nossa responsabilidade. Nós educamos os filhos dessa forma, nós, né, nos treinamos assim. Então, somos nós também que temos que começar a mudar de atitude, envolver a família e dividir atividades. E aí também né, o fato de, às vezes, a mulher não trabalhar fora e o homem ter outras responsabilidades faz com que também a gente tenha essa troca de favores, né? Bom, eu sou provedor, então eu espero, né, encontrar as coisas mais em ordem. Então é muito difícil, porque a gente entra aí em algumas questões políticas, algumas questões de relacionamento que ficam difíceis de estabelecer a distância, né? Eu acho que isso é muito assim do casal, da família, de conversarem e de entrarem no acordo. Olha, cada um aqui precisa deixar os seus próprios sapatos no lugar, tirou do lugar, volta para o lugar. É muito dos acordos que cada um faz para funcionar. Né, eu sempre falo assim, as pessoas nos tratam como a gente permite que elas nos tratam. Quando a gente é permissivo, quando a gente vai deixando, é que as pessoas vão fazendo. No momento em que eu estabeleço que né, aqui é um limite, todo mundo tem uma responsabilidade e um compromisso. O que eu encontrar fora do lugar, eu não vou colocar. Né? As pessoas, eu acho que vão mudando um pouco de atitude. Mas tem todo, né? Assim, não existe uma verdade nesse sentido. Realmente o acordo da família. Não dá pra gente... Não tem regra. Como também não existe regra para uma organização, né? Muitas vezes as pessoas falam... Obviamente tem metodologia, tem sistema, tem várias dicas que a gente pode aplicar para a organização funcionar. Mas nunca um projeto é igual ao outro, porque é o estilo de vida e a necessidade de cada família que faz a organização funcionar. Certo. Márcia, tem uma pergunta aqui da doutora Carolina. Ela pergunta: o que melhora na vida das pessoas após elas organizarem a casa? Eu acho que melhora tudo, porque sempre assim, o externo reflete o interno. Normalmente, quando você tem a necessidade de organizar os espaços, é um estado de espírito, é uma necessidade interior que está se manifestando. Então, é sempre uma troca. Quando a pessoa tem um ambiente organizado, ela normalmente se sente mais em ordem, mais efetiva, mais funcional e mais alegre. Pode perceber que no dia que você está assim, meio confuso, ou que você tem algumas coisas em desordem, ou que você perde tempo procurando alguma coisa, você tem um humor diferente. Então, o espaço desorganizado, ele não colabora para que a gente tenha uma qualidade de vida como a gente poderia ter sendo organizado. E quando eu digo organizado, não precisa ser tudo perfeito, tudo, né, como eu vejo em revista. É organizado de uma forma que funcione para você. A parte estética é um perfume, é um batom. O que realmente precisa é ter funcionalidade e praticidade. As coisas precisam estar de uma forma que você nunca perca tempo procurando. Eu sempre digo que o maior benefício da organização é
você não perder tempo procurando, porque você sabe onde está tudo, e você ter a possibilidade de exercitar a gratidão. Quando você organiza, você enxerga o que você tem. Então, é um grande exercício de gratidão, porque com isso você vai percebendo o que você usa, o que realmente é útil na sua vida, e vai, né, entendendo também assim, eu preciso usar o que eu tenho. As coisas não estão aqui para enfeitar ou para preencher um espaço. Realmente estão assim ao meu serviço. Às vezes a gente tem uma tendência de personalizar objetos, de dar mais valor aos objetos do que eles têm de verdade. Então, não, eu só vou usar esse faqueiro no dia que tiver uma visita. Não, essa roupa aqui é só quando eu for ver Deus, né? Então, a gente tem muitas isso. Eu falo, todos os dias são especiais se a gente fizê-los dessa forma. Então, põe uma mesa todos os dias bem posta para sua família. Mesmo que você estiver sozinho, faz questão de ter ali um lugar bem posto, né? Assim, de agradar a si mesmo. Eu acho que a organização favorece nesse sentido. Então, é sempre uma dica que a gente dá. Márcia, qual a melhor maneira de guardar copos, talheres, pratos? Tudo vai depender da quantidade de objetos versus tamanho do espaço que eu tenho. Normalmente, quando você tem muito, né, o excesso de coisas e não tem espaço suficiente, você gera bagunça ou pelo menos você gera uma dificuldade de acesso. E aí você fala, não vou pegar isso não porque vai dar muito trabalho, então não vou usar isso não. Ah, não, isso ali tá ali lá em cima no guarda-roupa, dentro de uma caixa, até eu tirar, pegar uma escada. Então, essa falta de acessibilidade acaba fazendo com que a gente não tenha ânimo para usar as coisas. Então, qual que é a forma melhor de organizar? Sempre perceber o que você usa de verdade, de preferência, tirar tudo que é quebrado, tudo que é bicado, tudo que é arranhado, tudo que é estragado, porque energeticamente isso não nos faz bem e a gente acaba não usando. E às vezes, misturado ali no meio de coisas boas, a gente, né, fica em desordem mental para uso. Então, né, o correto é, se eu vou organizar uma cozinha, por exemplo, primeiro eu tiro as coisas do lugar, separo os itens por categoria, então xícara com xícara, talher com talher, panela com panela, tupperware com tupperware e assim por diante. Separo os itens por categoria. E quando eu vou guardar, eu sempre vou observar quantidade de espaço que eu tenho versus quantidade de objetos que eu tenho. Se o espaço for, né, relativamente bom, se for razoável para a quantidade de coisas que eu tenho, eu não vou ter dificuldade de uso. Então, qual que é a minha sugestão? Sempre pensar numa família, a ordem de tamanho, do maior para o menor. Então, eu vou pôr a taça mais alta, depois uma taça mais baixa, um copo mais baixo e assim por diante. Vou descendo. Nos pratos, os pratos maiores, os pratos de sopa, né? Primeiro os rasos, depois de sopa, depois pratinhos de sobremesa, depois pratinhos de pão. Ou se eu tenho uma prateleira que é muito profunda, eu tento intercalar para aproveitar a profundidade. E as xícaras, quanto menos coisas eu empilhar, menos chance de acidente eu tenho. Então, eu sempre procuro colocar elas de uma forma mais livre. E para não ocupar muito espaço, quando eu ponho as xícaras dentro do pires e vou empilhando no espaço, eu acabo ocupando muito. Então, eu procuro aglomerar as xícaras e aglomerar os pires de uma forma que quando eu vou pegar um e o outro, eles não estão empilhados, tem menos chance de acidente e fica fácil o uso. Panelas. Se a gente tem que verificar assim, se tem cheiro, se eu guardo tampado, isso aumenta o problema. Então, será que eu então busco uma solução onde eu coloco todas as tampas e as panelas separadas? Ou se eu não tenho espaço suficiente, normalmente eu tenho que empilhar mesmo. Então, qual é a solução para eu fazer isso? Hoje a gente tem no mercado uma série de aramados, de produtos que, né, permitem que a gente organize miudezas sem sair esparramando. Então, quanto mais você consegue reunir as coisas da mesma família e baseado no espaço que você tem, colocá-las de fácil acesso, mais fácil vai ser o seu dia a dia com relação aos objetos. Certo. Márcia, tem uma pergunta aqui do Átila Peixoto. Ele pergunta se a aplicação do 5S mais R é realmente eficiente? Os japoneses entram, né, como eu disse, tem aí no mercado uma série de técnicas, uma série de autores que propõem aí uma série de soluções. Então, quando a gente fala em 5S, 5Rs, né, o método Marie Kondo, Fly Lady, tem uma série no mercado. É só uma questão realmente assim de ver o que funciona para cada um. Como eu disse na administração do tempo, você tem, né, Franklin Covey, tem uma série de autores que propõem gerenciamento de tempo, mas a gente precisa realmente assim ver o que funciona. E o que eu percebo nós
brasileiros, como não temos essa cultura de administração do tempo ou essas, né, muita regra, e a gente gosta muito da coisa feita sob medida e dentro do estilo de vida que a gente tem, o ideal é a gente direcionar com a praticidade do que funciona para mim no dia a dia e o que eu consigo manter. Certo. Márcia, assim, quando se tem pouco espaço, é como organizar os lençóis e as toalhas? De novo, eu volto para você na questão de objetos, quantos eu tenho versus espaço disponível. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é, se eu tenho pouco espaço, quantos jogos de lençol eu tenho? Eu tenho necessidade de ter 8 jogos de lençol se eu moro num espaço compacto? Então, de repente, se você for pensar, talvez eu tenha um excesso e isso desfavorece a organização. Né? O que a gente indica é, né, no máximo 4 jogos, porque aí qualquer canto de prateleira você consegue que organizar com facilidade. E outra coisa, normalmente você não tem uma cama. Você tem, né, se tem uma família que tem filhos, você tem aí cama de solteiro, cama de casal, às vezes um quarto de hóspede, né? Tudo vai depender do espaço versus quantidade de coisas. Se você está me falando de um espaço pequeno, a gente imagina que a gente tem realmente uma limitação de prateleira, ou de repente eu tenho que usar um espaço dentro do próprio guarda-roupa do quarto, porque eu não tenho uma rouparia separada. Então, idealmente é fazer uma limpa, de realmente ter o que eu uso, o que é necessário, e dentro disso buscar um tamanho de dobra que seja compatível com o espaço que eu tenho. Se eu vou usar uma porta do meu guarda-roupa, porque eu não tenho uma rouparia, eu preciso ver qual é a profundidade, qual é a largura desse espaço e fazer uma dobra que favoreça. Porque às vezes eu faço uma dobra que é muito alta e só, em vez de caber 4 jogos, cabem 3. Se eu aproveito a largura, eu consigo fazer com que eu tenha mais um jogo em cima. Então, eu tenho que sempre estar fazendo esse planejamento do quanto de espaço versus quantidade de coisas que eu tenho. E nos espaços pequenos, essa necessidade de destralhar, de descartar o que não é usado, se faz ainda mais necessário, porque por mais inteligente que sejam as soluções e os espaços, se a gente não otimizar e minimizar, né, ter o mínimo do que a gente realmente precisa, não tem milagre. Não existe ordem no excesso. Certo. Márcio, outra pergunta aqui. Neste período de isolamento na casa, com 3 crianças, está muito difícil. Qual a orientação para uma boa organização? Bom, acho que né, é um período difícil para muita gente, por uma série de motivos. Normalmente as crianças não são organizadas por natureza, né? Tem umas que são um pouco mais, mas já trazem esse traço de personalidade, mas tem uma dificuldade de, né, colocar isso em prática. Então, né, primeiro eu diria que a pessoa precisa, né, relaxar, entender esse momento como passageiro e uma oportunidade de convivência com a família, sem buscar muitas vezes. Eu me vejo até nessa situação, né? Eu tenho uma filha de 9 anos de idade que não é organizada. E às vezes eu me vejo em situações onde eu falo, Luísa, né, a mamãe não quer encontrar isso assim, você precisa voltar as suas coisas para o lugar. E outras vezes eu fico pensando, de toda a literatura e de tudo que eu estudei, eu hoje entendo que as pessoas bagunçam, às vezes, né, vamos dizer, as crianças, na tentativa de marcarem território, de delimitarem a energia delas no lugar. Então, às vezes, assim, eu vou lá, ponho tudo impecável e aí eu encontro uma blusa de frio jogada ou um sapatinho jogado e penso, né, a pessoa é desorganizada, não está respeitando o espaço. Na verdade, ela está tentando imprimir ali naquele espaço um pouco de energia dela, porque ela não se encontra naquele lugar, com tudo muito no lugar e com tudo muito de adulto. Então, às vezes, a gente precisa ter um olhar empático com as crianças, de entender que, às vezes, não é simplesmente uma bagunça, é uma forma de marcar um espaço e de fazer com que elas sintam-se donas da casa também, né? Então, de uma forma mais, vamos dizer, mais didática, um pouco mais, assim, na brincadeira, e levando, gente, vamos guardar, me ajuda aqui a mamãe a organizar, como é que você acha que poderia ser isso daqui? Talvez um convite para que a família participe um pouco mais é uma forma de ficar mais leve. Certo. Márcio, uma pergunta aqui do advogado, doutor Crescêncio. Ele diz, Márcia, tenho várias atividades para fazer. Ele é advogado.
todas são importantes e não sei por onde começar. Como me organizo? Como faço? Como me organizo? Eu me identifiquei com essa pergunta também. E várias pessoas devem... Inclusive eu, né? Eu também. Tem um monte de coisa importante. Muitas vezes a gente não sabe por onde começa, mas... Então, essa pergunta realmente é difícil, assim, eu não, né? Eu diria que a gente precisa de um mágico, muito mais do que de alguma dica de organização, né? Mas, né, eu sempre, quando eu me vejo nessa situação, eu vou dividir, então, a minha experiência, né? O que eu faço? Eu pego uma folha branca, escrevo tudo o que eu tenho para fazer, e aí eu tento colocar na ordem, tipo, o que que é realmente hoje, o que pode ficar para amanhã e o que eu posso fazer durante a semana. E aí eu vou riscando com a caneta de cor diferente as atividades que eu vou completando. Eu acho que, de alguma forma, quando você escreve, você lembra de tudo que você tem que fazer, né? Tudo tem uma certa importância, por menor que seja a atividade, por mais que possa esperar. Mas tem coisas que, às vezes, a gente fica no prejuízo de não fazer no tempo, né? Por exemplo, se eu deixo de pagar um imposto no dia, depois eu vou pagar com multa. E isso acaba me gerando, né, uma dor de cabeça e um custo monetário que, né, com uma certa organização eu não teria. Então, a sugestão realmente é a gente apelar, né, para a agenda, ou física ou eletrônica, mas eu particularmente ainda gosto de escrever, porque isso me ajuda a lembrar e a me organizar melhor. Certo. Márcia, a Natasha, ela pergunta, a profissão de personal organizei tem tido reconhecimento e aceitação. Os cursos costumam ser muito caros. Existem cursos para quem não quer ser profissional, mas ter apenas noções para o dia a dia? Existem, né? Assim, a profissão de personal... Inclusive a Gisele aqui está complementando, dizendo que você dá cursos, né? É verdade. A gente tem um curso que chama #Você Organiza. E a gente criou esse curso há 1 ano e meio atrás, eu e a Cris da Viver Organizer, de modo que as pessoas que são ou donas de casa pudessem enviar os seus funcionários para receber um treinamento ou pudessem fazer treinamento com a gente para ter noção de como ensinar ou de como dominar o espaço no quesito organização, etiqueta, mesa posta e vários assuntos relacionados à casa. Mas assim, para a pessoa que está distante e não tem interesse inicialmente de atuar como profissional, eu diria para fazer uma pesquisa primeiro. Tem muitos cursos no mercado, mas tem muita coisa que ainda é amadora porque é novidade. E se a pessoa falar inglês, é melhor buscar alguma alternativa fora, porque tem muito curso online legal, onde você tem noções, e tem muita coisa no YouTube que você vê gratuitamente. Você não precisa fazer um curso, né? Você pode pegar aí alguns profissionais que você percebe que tem, né, um padrão de serviço que você admira e pega as dicas, pega, né, as orientações para executar. Né? Uma dica boa é, durante esse período de quarentena, eu criei um grupo de mais de 250 profissionais organizers do mundo inteiro, aonde a gente decidiu, durante o período de quarentena, montar um material. Todo dia a gente divulga um ambiente ou alguma dica, algum material relacionado à organização, 100% gratuito. Né? Nós, como E no momento em que elas se organizam, elas acabam percebendo os excessos que tem dentro de casa. E o grande objetivo da gente ter feito esse material é as pessoas poderiam perceber o que está sobrando e doar. O grande objetivo da campanha, né, POs Unidos, que são personagens organizers do mundo inteiro unidos, é doação. E com isso a gente conseguiu arrecadar um monte de coisa, que as pessoas, né, eu adorei essa dica, vou dar uma organizada aqui na minha cozinha. Tirei um monte de utensílios que eu não usava, tirei panela, tirei, né, travessa, prato, enfim, objetos que eu não uso mais. Fiz uma limpa no meu guarda-roupa. A gente, né, aqui em São Paulo, a gente fez uma campanha direcionada para a Fundação Amor Horizontal, que atende mais de 56 entidades e comunidades, então a gente conseguiu bastante doação. E os profissionais que são de outros estados, né, por exemplo, né, Nordeste, buscaram instituições locais para fazer a doação. Foi um projeto muito bonito e muito bacana. A Gisele, que está provavelmente assistindo a gente, é a minha sócia no Concierge, né? É ela que é responsável pela organização das viagens e dos sonhos comigo.
Bacana. Márcia, uma pergunta aqui. Acredito que todas essas importantes orientações, a maioria das pessoas sabem. Aí uma pergunta: por que não fazem? Aí que vem a necessidade de um organizador. Na verdade, não, né? Aquilo que a gente falou há poucos minutos atrás, a bagunça não é um problema, a bagunça é um sintoma das decisões que a gente não toma. Às vezes a gente sabe a receita, a gente sabe o caminho, mas a gente não toma a decisão de fazer, né? Cada objeto que eu deixo fora do lugar, que eu tiro e não volto, é um tempo que eu vou perder procurando depois. Você já percebeu quanto a gente perde tempo procurando chave, tesoura, pilha, às vezes até roupa, né, que tá no meio das coisas. Às vezes o passaporte você esqueceu porque foi para o aeroporto e deixou para trás, sabe? Então, são as decisões que a gente não toma e a mania de não criar o espaço para as coisas estarem que faz a gente ter uma vida bagunçada. Então, não adianta você ter um personal organizer, contratar um profissional, se você não tomar a decisão. Na verdade, as pessoas que contratam um profissional são pessoas que são, de fato, um pouco mais organizadas e valorizam esse tipo de trabalho, porque sabe a demanda e o cuidado que a gente tem que ter com os objetos, no sentido de ter um lugar para eles e não perder tempo procurando. Márcia, uma pergunta interessante aqui da doutora Carolina. Ela pergunta como vencer a dificuldade de se desfazer das coisas. Esse é um exercício. E eu sei que é difícil para muita gente. Porque, né, muitas vezes, é o que eu disse para também há um pouco tempo atrás, né? A gente personifica os objetos. A gente dá para as coisas um valor muito maior do que eles têm. E, às vezes, quando eles são nossos, eles são mais valiosos ainda. A gente tem uma tendência de valorizar, né, o que a gente tem, o que é óbvio, né? Eu preciso dar valor no que eu tenho, o que eu, né, conquistei com garra. Mas uma forma de fazer isso realmente um trabalho interior. Você perceber que tudo que existe é para te servir. A vida é uma passagem, a gente não vai levar nada, né? Caixão não tem gaveta. Então, a ideia é a pessoa realmente começar a enxergar as coisas com o valor que elas têm. Até Marie Kondo, né, que é uma referência no mundo da organização, uma japonesa, ela sempre diz que a gente deve olhar para os objetos, agradecer por tê-los tido em nossa vida e deixar ir o que não nos serve mais. Mas o que a gente fica, a gente deve olhar para aquilo e falar: isso me traz alegria, isso me traz satisfação, isso me serve de verdade. É como se você realmente tocasse as coisas e visse o quanto elas são importantes para você. Às vezes a gente tem um guarda-roupa cheio de coisas que a gente usa 25%, mas a gente fica ali mantendo e mantendo e mantendo. Então eu sempre, daqui em casa, por exemplo, qual que é a minha regra? Eu não compro cabide. Se tá faltando cabide, tá sobrando alguma coisa. Então eu sempre assim, a regra do entra um, sai um. Se eu comprei uma peça nova, uma velha tem que sair. Se eu comprei um sapato novo, um velho tem que sair. Se eu comprei uma panela nova, uma velha tem que sair, entendeu? E se eu não tenho velho, eu tenho que fazer escolhas. Então a vida é feita de escolhas. Para a pessoa vencer esse apego, ela tem que realmente dar para os objetos o devido valor, que não é, né, personificando o que a gente consegue, e entender que a gente, né, muitas vezes vai trazer uma alegria tremenda para alguém que a gente faz uma doação de um objeto que não nos serve mais. Márcia, quais algumas dicas para quem tem um closet em casa e tudo, quer organizar? Quais as principais dicas? Sempre que você pensar em organização, não importa em qual ambiente da casa, né? Pode ser cozinha, pode ser área de serviço, pode ser closet, pode ser, né, quarto de criança, pode ser... Não importa. Em todos os ambientes que você chegar, primeira regra para você conseguir organizar é você delimitar o espaço que você quer organizar, porque muitas vezes quando a gente sai organizando tudo ao mesmo tempo, a gente se perde e aí perde o ânimo e não consegue fazer, então você delimita o tempo e o espaço que você quer trabalhar. Dentro disso, você precisa, antes de tudo, olhar para o que você tem e se desfazer do que não te serve mais, porque no excesso você vai ter dificuldade. Então, se eu peguei, por exemplo, o meu closet para organizar, eu vou abrir uma gaveta. Dentro dessa, né, nessa gaveta eu tenho o quê? É pijama, é roupa de ginástica, é roupa íntima, né, camisetas, não importa o tipo de objeto. Primeiro eu preciso dar uma olhada
verificar se ali realmente eu uso e eu quero manter. Normalmente peças que eu não uso há mais de 6 meses e não são sazonais, por exemplo, roupa de esqui, roupa de inverno, roupa, né, que realmente eu não vou usar o ano inteiro porque não tenho oportunidade, mas que no momento oportuno eu vou precisar, eu vou manter. Mas tudo de resto, se eu não usei há 6 meses, eu não vou usar mais. Na verdade, é até menos tempo. Mas a gente fala 6 meses para ser compreensivo, né? Para ser brando. E então, e assim, se você tiver dúvida, eu vou guardar isso daqui, de repente tira daquela gaveta, guarda numa caixa ou num lugar para você perceber se aquilo te faz falta ou não. E depois que você vê que você guardou mais 6 meses e não usou, se desfaça. Não tenha dó de ir. Nós, né, não só brasileiros, acho que até europeu tem um pouco mais do que a gente. Por a gente ter vivido guerras, a gente, né, tem um pouco de memória de escassez. Então a gente às vezes, né, tem medo de não ter as coisas e fica guardando para algum momento. O fato é que a gente não vai usar em outro momento. Aquilo fica, não, um dia vai servir para minha filha, um dia vai servir para minha neta, um dia eu vou dar isso aqui não sei para quem. E as coisas só ficam entulhando e enchendo espaço. Isso significa energia parada, significa vibrar na escassez e mandar para o universo uma mensagem de que a gente não é capaz de prosperar e de ter o que a gente tem vontade. Gente, pode deixar isso sem dó, porque vai chegar novo. A vida é assim, você tem que criar um espaço para o novo chegar. Quanto mais eu falo aqui em casa as coisas brotam, parece que brotam. Porque assim, quanto mais eu dou, parece que brota, mais tem. Porque a gente tem que vibrar na prosperidade. A gente, né, foi feito para isso. Nós, né, vamos sempre, né, poder ter mais. Eu sei que a gente, né, tem um monte de pessoas que estão passando por dificuldades, especialmente nessa situação que a gente está vivendo, né? Inclusive, a gente está trabalhando exatamente para que as pessoas que têm mais possibilidades e têm mais objetos sobrando possam encaminhar para quem está precisando, mas também cada um com a sua experiência e com o seu, né, momento de vida. Márcia, muitas vezes nós abrimos a geladeira e precisa. É uma luta para você encontrar algo dentro da geladeira, sabe? Como organizar uma geladeira, Márcia? Eu acho que de fato você chegou num lugar que é muito difícil manter a ordem, né? Porque a cozinha em si é um local que, por ter muito uso, acaba tendo uma dificuldade maior de manter a ordem. E a geladeira é mais difícil da gente setorizar as coisas. Então, né, não tem segredo. O grande, né, assim, vamos dizer, a grande dica para que uma organização aconteça é a gente conseguir reunir coisas da mesma família, coisas da mesma categoria. Então, se eu tenho 3 prateleiras, 4 prateleiras na geladeira, primeiro eu tenho que identificar qual que é uma área mais gelada, qual que é a área que só resfria, aonde que eu coloco o quê. Então, né, até a gente fez um post bem explicado, eu coloquei no Bespoke Organiza, com a fotografia da geladeira e tudo que a gente deve guardar em cada um dos lugares. Mas, idealmente, eu não deixo ovos na porta, né, pelo risco de cair, também porque a refrigeração não é suficiente para que ele fique na temperatura correta, né, os ovos. Normalmente, garrafas, você tem um encaixe que funciona bem na porta e às vezes você não tem altura nas prateleiras. Então, para tudo que você for fazer na organização, tente pensar na família de itens. Então, eu vou agrupar, por exemplo, uma prateleira de frutas, outra, a gaveta normalmente é para folhas, legumes, verduras, e aí na prateleira mais alta eu coloco ovos, leite, derivados de leite. Então, né, e normalmente assim, se eu guardo né, o restinho do arroz que sobrou, o resto do feijão ou comidas prontas, eu vou também organizar isso de uma forma que fique em uma única prateleira. Quando eu saio enfiando as coisas onde tem um espaço livre, eu gero bagunça. Quando eu agrupo as coisas e toda vez que eu abro a geladeira eu tiro, uso e ponho de volta no lugar, eu mantenho a ordem. Então, na geladeira não é diferente dos outros espaços. O correto é você setorizar as prateleiras, colocando, né, o grupo de coisas que você tem, né, com uma certa ordem, observando essa questão da refrigeração que eu comentei, e sempre saiu do lugar, volta para o lugar. Você mantém a ordem. Certo. Márcia, uma pergunta aqui da Gisela. Ela pergunta: sempre que vou organizar meu closet, eu me perco no caminho e desisto. O que eu faço, o que eu faço para ter foco e terminar a organização? Márcio, o interessante é que essas perguntas, muita gente vai se identificando com elas. Eu acredito que sim, né? É uma questão geral. Muitas vezes, assim,
quando a gente tem uma quantidade muito grande de coisas, e gera um desânimo mesmo. E às vezes é o que a pessoa falou, eu tenho dificuldade de me desfazer ou de tirar. Se a pessoa começar a trabalhar, mesmo que você tire uma peça, depois da outra vez você tira duas, você vai fazer um exercício. O desapego é um exercício, como uma ginástica, né? E a organização é isso, é como uma dieta. É difícil você começar uma dieta e persistir. É difícil você tentar organizar sem ser uma pessoa que tem o cérebro tão organizado e persistir. Então, é um exercício que a gente tem que fazer. Então, a pessoa começou a organizar. O que eu dou como orientação para essa pessoa? Gisela, tenta escolher partes. Faz um pedaço por vez. Não tenta fazer o closet todo de uma vez, porque possivelmente você vai demorar 8 horas ou mais horas fazendo isso e realmente vai ficar cansativo, sem alguém para te dar uma assistência. E eu até me coloco à disposição. Se você quiser, pode me chamar, eu te atendo no WhatsApp, a gente faz um FaceTime, eu te dou orientação. Às vezes eu faço isso para alguns clientes, como se fosse uma consultoria online, para te dar, dentro da sua realidade, algumas instruções. Se você quiser, né, o meu contato está no meu Instagram, né, no Bespoke Organiza, mas é São Paulo 11 982450414. Você pode me chamar, me manda uma foto, ou a gente faz um FaceTime e eu te dou uma orientação personalizada para você. Mas a regra é, não tente fazer tudo de uma vez. Tente fazer uma gaveta por dia, aí você pega a parte dos cabides, né? Tenta colocar na ordem de cor, manga curta com manga curta, manga comprida com manga comprida, de forma que você visualize as coisas que você tem e que você tenha prazer em fazer isso. Certo. O doutor Crescencio, advogado, está dizendo que quando você for organizar a geladeira dele, você vai ter que reservar o lugar da cerveja dele, viu? Da cervejinha dele. Com certeza. Isso é. Márcia, quem tem um funcionário em casa e tudo, doméstico, né? Quais as principais orientações que devem ser feitas? Sempre assim, o funcionário doméstico ele vai refletir o dono da casa. Se você deixar o funcionário muito livre, sem orientação, ele vai fazer o que ele acha e o que ele tem o costume de fazer, e de repente até o que ele faz na casa dele. O fato é que muitas vezes a realidade da casa dele é muito diferente da nossa. Então, né, o primeiro ponto é, você precisa orientar dentro do que é importante para você, que o funcionário precisa fazer. Então, né, uma boa forma de você fazer isso é montando uma rotina. Coloca ali uma tabelinha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quais são as atividades de cada um dos dias? Se você faz uma faxina por dia em cada um dos ambientes, por exemplo, você tem uma casa que tem cozinha, banheiros, quarto do casal, quarto de criança e sala, vamos, né, dizer assim. Se o funcionário chega todo dia, dá uma geral na casa e faz a faxina por ambiente, no fim da semana a casa está sempre faxinada, sempre bem cuidada. Mas ele não vai ter iniciativa de fazer isso se ele não for instruído para fazer dessa forma. E aí a pessoa tem que pensar, bom, limpar as portas para mim é importante, limpar as tomadas é importante, limpar o rodapé é importante. Porque a pessoa vai passar um pano ali, male, se ele não for daquela pessoa que tem muito estímulo e boa vontade para fazer. Ninguém vai ficar levantando móvel e limpando atrás e pensando em cantinho. Então, muito é do quanto ele é estimulado e o quanto ele é orientado desde que ele entra na casa para fazer bem feito. Né? Aqui em casa, por exemplo, e nos meus clientes que eu faço a governança, o trabalho de rotina domésticas, eu deixo isso muito claro. Você está sendo contratado. Não é só o que é visível. Eu vou olhar os cantos. Na hora quando você limpa a pia, você precisa tirar o lixeirinho, limpar o lixeirinho, lavar o porta-detergente, né? Não pode deixar o arroz no cantinho da pia, deixar a pia respingada. Tem que ser caprichoso. Fogão, né? Fogão é o lugar, pelo Feng Shui, é o lugar de prosperidade da família. Tem gente que deixa o fogão, né, a Deus dará, assim, sem nenhum cuidado. Se você não instrui o funcionário, acha bom, isso aqui está bom para ele, para mim, melhor ainda. Então, né, assim, a dica é estabeleça, né, escreve o que é importante para você, estabeleça uma rotina que faz sentido para o seu estilo de vida e que o seu funcionário consiga executar. Normalmente, quando a gente, né, ainda mais com o telefone hoje, as pessoas se perdem muito, fica com muito tempo, né, ali perdido. Então, se você não dá orientação, ó, não quero que use o telefone durante o expediente, não quero que trabalhe sem uniforme, ou, né, é importante para mim que você faça isso, é importante para mim que o fogão fique impecável.
é importante que a geladeira seja limpa X vezes por mês ou por semana ou quando for, porque cada também assim é o que é importante para cada família. Então, essa regra não pode ser geral, não posso chegar aqui e te dar 3 ou 4 ou 10 itens que funcionam para mim, mas que de repente na sua casa é diferente. Mas em regra geral, em vias gerais, o funcionário vai refletir o que ele é orientado para fazer. Certo. Márcia, e as pessoas, né, os trabalhadores que estão em home office, né, ele tem diariamente tem os trabalhos da empresa, tem os trabalhos da família em casa, tem os filhos para cuidar, né? Assim, como se organizar? Como você se organizar em home office? Estabelecendo prioridade. Então, assim, né, se a gente não trabalha, eu não vou ser remunerado e todo mundo vai entrar em dificuldade e todo mundo precisa colaborar. Então, é uma questão de estabelecer as fronteiras e os horários. Se eu tenho uma criança pequena, não adianta eu gritar com ela, estou trabalhando, ou saio daqui. De repente, você põe o filho no colo 5 minutinhos e explica, ó, papai está trabalhando de casa, vou te dar um beijo, mas agora você vai lá brincar. Quando for na hora do almoço, vou parar um pouquinho, mas você precisa entender que apesar do papai não ter saído para ir para o trabalho, aqui é o escritório do papai agora. E o papai precisa que você, né, obedeça isso. Eu acho que né, às vezes a gente pensa, a criança não entende, deixa para lá, né, menino, cachorro embaixo da mesa, né? E na verdade, o diálogo e as tratativas que a gente tem com a família é que fazem as coisas darem certo. Então, primeiro, a gente precisa se organizar no sentido de saber, levantei, preciso né, se eu fico de pijama o dia inteiro, eu acabo ficando com preguiça e vou comendo qualquer coisa que está na frente. Né? Então, você tem que criar uma rotina como se você estivesse realmente numa rotina de trabalho. Né? Então, eu levanto, troco de roupa, escovo o dente, arrumo o cabelo, passo um batom. Aí, né, se eu tenho alguma coisa para fazer, aula online, cliente online, eu já resolvo. Aí, eu passo um pouco de tempo com a minha filha, vejo que tem necessidade na casa e realmente assim tem que priorizar e ir fazendo os acordos com as pessoas, porque senão a gente vive no inferno, né? Eu acho que sempre o diálogo é uma forma da gente conduzir e ter sucesso. É isso aí. Márcia, o que é bom passa rápido. Nós faltam 5 minutos para Nossa, encerrarmos a já? live. Já. Que bom que a conversa, né, tá boa. Pelo menos eu tô falando do que eu gosto muito de falar. Eu espero que as pessoas estejam gostando. Então, Márcia, antes das suas considerações finais, eu quero deixar aqui alguns avisos para os seguidores, quem está nos acompanhando, tá? Por favor. Quem ainda não segue a Márcia aí, tá? A Bexpoke aí, então acompanhar, lá tem vários, tem vídeos, tem orientações, lá em cima tem o Instagram dela, pode clicar lá e seguir, né? E quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, seguir também, nós estamos com lives diariamente, com diversas temáticas, né? Amanhã nós teremos aqui uma life coach, ela é palestrante, ela tem um projeto motivacional, é importante lá na Itália, não é? E vai estar conosco aqui diretamente da Itália, inclusive vai falar da retomada lá, como é que está o momento, como as pessoas estão mentalmente lá na Itália, enfim, ela vai dar um panorama para a gente aqui como a Itália está se comportando nesse momento da retomada. Então vai ser uma conversa bem bacana amanhã, às 18 horas. O nosso horário padrão é 19, mas vai ser 18 até para questão de fuso horário. E então é isso. Márcia, primo, muito obrigado. Uma honra, uma satisfação aqui receber uma aula aqui sua em 1 hora, algumas dicas importantes. Eu tenho certeza que você tinha conteúdo aqui para passar uma live o dia inteiro aqui e não acabava. Então, A gente mas podia assim, fazer um projeto online. Com certeza. Então, eu queria que você desse umas considerações finais. Aquelas pessoas que estão um pouco desorganizadas, passar um pouco de otimismo, que vai dar certo, né? Sempre Por dá, gentileza. sempre dá. Por Eu sempre gentileza. falo, se não deu certo é porque não chegou no final. No fim, tudo dá certo, né? Então, eu tenho realmente
essa mania de olhar de forma muito otimista para as coisas, né? Apesar da situação e das dificuldades do momento, sempre assim, né? Procura ver o copo mais cheio do que vazio, mesmo que ele esteja no meio. Tudo depende da forma com que a gente enxerga, né? Então, é a forma com que eu escolho olhar e a importância que eu dou para as coisas que elas terão. E, né, eu sempre falo, a gente precisa trabalhar muito o auto-amor, o auto-perdão, né? Estar bem com a gente, porque a gente não tem como oferecer o que a gente não tem. Então, não adianta eu ficar buscando, né, no outro ou tentando oferecer o que eu não tenho. Se eu não trabalho em mim, não tem como eu oferecer. Então, quanto mais eu trabalho esse auto-amor, eu sou um pouco mais compreensiva, de repente faço uma meditação guiada, escuto uma música que me faz bem, me dou alguns minutos de alegria, né, de fazer coisas que me trazem satisfação, é uma forma de trabalhar a alegria. E a organização, ela não pode ser um peso, ela tem que ser realmente algo que favorece, que facilite a minha vida, né? A organização, ela tem esse intuito de, né, fazer com que a gente se sinta grato, que a gente tenha os espaços funcionais e práticos. Eu acho que eu sou organizada porque eu detesto perder tempo procurando as coisas. Então, para mim, é muito importante saber onde as coisas estão. Talvez seja até, né, uma personalidade controladora. Eu quero saber onde tudo está, onde, né, encontrar. Então, é importante para mim isso. Mas pode ser que para algumas pessoas isso não seja o mais importante. Então, também não se cobre. Eu acho que a gente também tem que ser mais leve com a gente, né? A minha dica é sempre assim, faça sempre o que te traz alegria e encontre formas de aplicar isso na sua vida. E se a organização é uma forma de você ter uma vida melhor, com mais satisfação, então invista nisso. Tem aí milhões de dicas, né? Como você disse, convido a todos para seguirem meu perfil. Se alguém tiver alguma pergunta, eu sempre respondo todo mundo. Não, talvez eu não consiga na hora, porque tem dia que eu recebo assim 800 mensagens, então às vezes eu não consigo responder na hora, mas eu sempre respondo todo mundo, ou no direct, ou no WhatsApp, tá? Eu tento sempre dar atenção. Se tiver alguém que queira trabalhar com isso, quiser algum tipo de orientação também, estou super disponível. Eu acho que tem muito espaço, tem muito mercado, inclusive para homens, né? Ainda é um mercado muito feminino, mas já existem homens trabalhando nesse mercado, até porque tem organização de hospital, organização de shopping, organização de lojas. Não é só a parte doméstica da organização. E no mais, eu só quero agradecer o convite mais uma vez, né? Deixar aqui o meu muito obrigada para todos que estiveram conosco nessa hora. Muito obrigada. É isso aí. O doutor advogado aqui, o doutor Israel, ele entrou agora e disse: que pena que eu perdi essa live. Deve ficar gravada. Pronto. Ele está perguntando, vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada não só por 24 horas, vai ficar gravada definitivamente no feed. Quem quiser assistir, quem não assistiu toda, vai ficar salva no feed. Pode encaminhar para quem vocês quiserem, que tem interesse no assunto, tá? Então, agradecer a todos. Gisele Loyola, obrigado pela participação aqui também. Obrigada, de forma gente. Enfim, agradecer a todos que participaram, as perguntas aqui que engrandeceram a nossa conversa, o nosso debate. Parabéns a todos. Obrigada. Amanhã um encontro marcado às 18 horas, tá? Vamos ter aqui um papo importante com uma life coach lá da Itália. E Márcia Primo, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus lhe abençoe e lhe dê muita saúde para continuar esse seu brilhante trabalho. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. Obrigada e boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos, obrigado. É isso aí, pessoal. Faltam aqui 50 segundos para encerrar aqui a nossa live, tá? Então, agradecer a atenção de todos, a participação, tá? E amanhã, às 18 horas, né, nos encontramos aqui, tá? Vamos falar diretamente lá com a Itália, uma life coach que vai falar do momento que a Itália está passando. Né? É importante nós entendermos o que eles estão passando aqui para nós, né, dicas importantes para a gente trabalhar por aqui também. Enfim, obrigado. Vai ficar salva aqui a live. Pode assistir quem não assistiu toda. Tá? Obrigado, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, às 18 horas.